gerou MRP, calota tinha pouca. Tinha bem pouca. Tá. E aí, pessoal? Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, Fernando. Só que tinha um ponto. Aí, ó, o Felipe tá entrando. Tava em ponto. Não sei se Esperar o pessoal aqui entrar. Não, porque você falou pra mim que onde tá acabando. Boa noite, Paty. Não, a branca tava acabando. Ó, pessoal entrando aí. Já vou chamar o Felipe aqui. A azul tinha 600 em estoque. Já vou chamar o 30 e vermelha tinha Felipe aqui. Tem? Então o deve ter cheio. Ah, vou sim, vou na Petnor, hein, Fernando? Estaremos lá. Te encontro lá, hein? Deixa eu chamar aqui o Felipe. Só um minuto. Não tem. E aí? Ela só tinha 600. E aí, Felipe? Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Felipe. E aí, pessoal entrando aí. Não, Ué, pessoal, tendo algum problema aqui? Convidar o Felipe aqui de novo. Aí, Felipe, só aceitar aí. E aí, Felipe, beleza? Tudo bom? Beleza, boa noite. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho aí, depois vai ficar gravado para o pessoal aí no Instagram da Amigos e a gente poder conversar. Nós estamos tendo algumas lives aí. Primeiro a gente falou com o Ricardo de Oliveira, que é um consultor aí, você conhece? E tá do Fórmula Pet, tá bombando aí. Falamos um pouco aí sobre o pequeno pet shop, o grande pet shop. Depois falamos um pouco de marketing com o Repórter Pet. Agora falar um pouco aí sobre tecnologia com você, né? O Brinca Amigos agora é maior de idade, né? Faz 18 anos que a gente está no mercado pet. Agora nós pode até beber já, amigos. Então a gente conhece um pouquinho aí, e você é referência aí nessa área de tecnologia e software, né? A Amicus, pessoal, para quem não sabe, a gente está 18 anos no mercado e foi a primeira empresa a fazer uma coleira de adestramento. Então é interessante porque a tecnologia faz parte do nosso DNA. Né? A gente está aqui em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, que é conhecido como Vale da Eletrônica. É uma cidadezinha de 40 mil habitantes, com mais de 120, acho que está com mais de 150 já empresas de tecnologia. Então, o pessoal fala que aqui é o Vale do Silício brasileiro. Eu saí de Campinas, vim morar aqui, nunca mais saí por causa disso. A tecnologia está em todo lugar. Então, a Amicus fez uma coleira que o cão late, ele ouve um apito numa frequência específica de adestramento. E aí vai adestrando esse cão a não latir. Aí, para quem acha que isso é fácil, mas imagina só, eu preciso saber se é um latido ou se é um caminhão passando. Eu preciso saber se é um outro barulho. Então, tudo isso a gente cria num firmware, que é o que o Felipe faz, mas é uma linguagem mais de baixo nível, né? É uma linguagem mais... o pessoal brinca que eu dou hardcore, né? Que os caras vão lá e manda o manual, então a gente faz dentro de um firmware, aí pra gente que é engenheiro faz um filtro, aí o filtro passa e fala, peraí, isso aqui é um latido? Não, não tem um padrão de um latido, então descarta. Ah não, isso é um latido, ok, vai lá e aciona o buzzer, que nada mais é que o apito que o adestrador usava. Aí o cão late, ele ouve o apito, ele late, ele ouve o apito. E a partir daí, o cão vai passando a não latir nos momentos que ele está usando a coleira. Até brinco que a gente não quer que nenhum
cão fique quieto, né? A gente quer ensinar um tagarela a falar nas horas certas. Então, por isso que eu digo que a tecnologia está muito ligada, assim, com a Amico, sabe? E aí eu queria saber de você, Felipe, como que é essa questão de tecnologia no mercado pet, né? Que, assim, no começo, né? Quantos anos? No começo deve ter sido um pouco difícil, né? Legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Pessoal, a gente aqui faz softwares aí para algumas verticais do varejo, né? Para 7 verticais do varejo, há 32 anos, né? Um tempinho aí. E faz uns 18 anos, mais ou menos, também, que nem o Chiquinho falou aí, que a gente está Entrando junto, então. no mercado pet aí, né? Acompanhou todo esse crescimento, né? Que foi o mercado pet, né? Esse crescimento absurdo aí que foi. E a gente conseguiu crescer junto aí, né? A gente tem aí uns 2.000 pets, clínicas, daycare, hospital, né? Porque quando você fala mercado pet, você fala tem, tem um pouquinho, né? A gente só faz serviço aí, no caso de estética, banho e tosa, né? Cada vez vão surgindo os nichos aí e a gente tem sistema aí que engloba, que controla aí, que gerencia aí os vários nichos aí do mercado pet, né? E ficamos aqui em Araraquara, né? Araraquara é interior de São Paulo, 270 quilômetros da capital, né? E temos aí uns 240 colaboradores hoje. E Muita gente, hein, Felipe? 40 já dá trabalho, 240 só tem 200 a mais aí. Mas é bem bacana, pessoal. Eu já fui visitar lá, cara. Nossa, é muito bacana, assim. Ele tem uma estrutura bem legal. Só que agora muito com home office, né, Felipe? é, Também, né? tem bastante home office aí, né? Tem uma tendência aí, talvez até a voltar, né? A gente voltou alguns tal, porque lá fora, né? O pessoal deu uma acompanhada aí, muita gente pediu para voltar, né? De, de Facebook, a Apple, né? Algumas empresas ainda não fizeram tanta questão, algumas gigantes igual a Microsoft, né? Mas a maioria pediu para voltar ou pelo menos fazer um híbrido, né? Totalmente remoto, muitas vezes é muito complicado. Não só o colaborador, como a empresa também, né? E o colaborador muitas vezes passa a ser só um número também, é ruim para ele, né? Acho que o futuro vai ser o híbrido. Eu também acho, eu também acho. Uma das coisas que eu andei pesquisando, o pessoal estava falando que, assim, para projetos que já estão andando, até Uhum. que, pô, tem um puta desempenho. O problema é os novos projetos, é a inovação em si, né? Que acaba sendo prejudicada, porque a inovação acaba sendo uma troca de ideias, tal. Aí o pessoal tá até tentando fazer negócio de metaverso, tudo, mas acaba que não é tão igual o pessoal. Mas eu queria saber, e como que foi a entrada de software no pet shop? Mercado Porque é o pet, seguinte, eu vou te dar um exemplo. A Amicus, ela foi a primeira empresa incubada a ter TOTUS no Brasil, sabe? certo? E até foi um erro nosso na época, porque, cara, é um software complexo e tal, e para a indústria, né, que a gente é. Mas assim, hoje, putz, a gente sem software não vive. Aí eu queria saber como que foi isso no começo? Já tinham, ou você foi bem o pioneiro aí? Olha, vou contar um pouquinho. No começo a gente caiu meio de paraquedas, tá? O que aconteceu, Chiquinho? Teve uma época. Chiquinho não, Chico. Eu subi de cargo. Chiquinho é meu filho. O que aconteceu? Boa noite, pessoal que tá entrando aí. O que aconteceu? A gente fazia um sistema, vamos colocar assim, para tudo, né? Lá atrás, no começo da empresa e tal. E aí, o Gesuli me ligou. Quem não sabe, o Gesuli ele é dono de uma revista chamada Cães e Gatos, talvez a revista mais antiga do mercado pet, né? E ele fazia uma feira, Pet Fair em São Paulo, antes da Pet Salt, né? Parece que eles eram sócios, depois ficou só a Pet Salt, ele acabou se desentendendo com o sócio lá e parou essa feira. E aí, ele ficava em Porto Feliz, ali perto de Piracicaba. Eu dei um pulo lá, fechamos o sistema, ele falou, poxa, como é que eu te pago? Posso fazer uma proposta? Eu falei, qual? Ele falou, pô, eu tô no mercado pet, eu queria te dar uma propaganda na revista minha e te dar um espaço na feira, te dar um espaço pequenininho ali na feira, né?
para você, a feira em São Paulo, nunca tinha participado. E Que aí, bacana, a Pet Solf? antes da PetSold. Antes da Pet Solf. Antes da PetSold. Eu acho que faz isso aí faz uns 17 anos, talvez. E aí, ele me ofereceu, eu fui, só eu e um funcionário, né? E aquela loucura de São Paulo, né? Nem consegui almoçar, né? Ficou até com dor de cabeça e tal. Aí eu voltei de lá, falei, poxa, cheguei pro meu pai, falei, poxa, pai, nós temos que investir nesse mercado pet aí. Porque promete muito, quase não tem software, tem muita deficiência nos softwares aí, a gente começou a estudar, não tinha toda essa facilidade de internet, testar nada, né? Mas a gente andou na universidade, fechou vários clientes ali, e assim mais ou menos a gente entrou no mercado pet, né? E aí a gente viu que realmente era uma potência aí, começamos a investir, começamos a melhorar A gente fazia as primeiras feiras com um caderninho. Aí o cliente falava, pô, Caramba. controle, marca aí que precisa ter esse controle. Ah, não tem isso aqui, marca aí, assim a gente foi melhorando, né? É lógico, a parte do serviço foi ficando cada vez mais forte, né? Acho que isso Legal. agora Hoje, então. hoje eu lembro que você me comentou que os banhos tosas da Pets é seu, né? E você tem CRM, tudo, né? Você tem um tipo do acompanhamento de cada pet, né? Isso mesmo, toda a parte de serviços, né? Da Pets, a gente tá na Pets desde quando tinha 5 lojas, né? Negociei Top. direto perto do meu irmão lá. E hoje eles estão com, sei lá quantos, 220. Não sei 220. 220, mas todo dia abre uma mão, eles colocam no Instagram, né? Acho que eles vão abrir 40, vão abrir 48 esse ano, né? E vão abrir mais 50 ano que vem, então eles viraram uma potência realmente, né? E a gente fez várias adaptações lá, né, Chiquinho? Porque hoje a Pets é muito omnichannel, ela é muito e-commerce, então já possibilita o cliente da Pets conseguir agendar, né, um serviço de seres, banho tosa, pagar com Pix, devolução, tem muita coisa, né? Controlar os muitos O profissionais, que eu né? queria saber é que pega o pessoal que está assistindo é mais pequeno pet shop, médio pet shop, né? E aí eu queria saber, para esse pequeno e médio pet shop, Felipe, o que um software de gestão ele traz, né? Primeira coisa que eu já sei, assim, de cara, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar só existe gestão no que é medido, né? O que não é medido não pode ter gestão, né? Porque a gestão ela é feita em cima de números, né? Então você saber de onde você vai, para onde você vai, métricas, né? Ou o pessoal gosta desse nome em inglês, né? KPI, Key Performance Indicators aí, mas, ou seja, você vai criar ali alguns pontos, né, no seu pet shop. Ah, então eu vou ver quanto que eu faturei, vou ver qual que é a minha margem, né? Indústria, né? Qual que é meu custo, tal, e vai criar. E eu queria saber, assim, para um pet shop, assim, qual que é o diferencial que ele pode ter, que você acha que ele se diferencia comercialmente, né? Que o cliente vai perceber essa melhoria com um bom sistema aí. Ó, Chiquinho, cada cliente vê um ponto do sistema, né? Sistema é uma coisa muito Tá. abrangente, né? Então, muitas vezes, você ter alguma solução dentro do sistema, por exemplo, vou dar um exemplo, pontos de fidelidade. Ou, eu estou pensando em pegar um e-commerce aqui da plataforma Você VTEC. tem pontos de fidelidade no seu software? Tem. Bacana. Então, assim, o Petmora é um sistema muito completo, né? Para quem tem simplesmente a loja, né? E para quem tem toda a parte de serviços também. Né? Então, ele é bem completo. Só a parte de serviços, a gente tem mais de 100 opções, né? Desde plano de vacinação, exame, cara, pacote, comissão, né? Tem muita coisa realmente, né? E a parte de produto, né? Ele funciona como se fosse um mercado. Ele roda em Linux, por exemplo. Se você falar, você tem um mercado ali, porque o mercado normalmente roda em Linux nos PDVs. Eu tenho um pet shop bem maior, tal. Você pode estar colocando Linux. A nova tendência hoje é Android, tá bom? A gente de cada 10 você consegue mexer no Moura pelo celular? consegue. Se o banco tiver na nuvem, você consegue, né? Se você colocar o banco na nuvem,
você consegue mexer. Aí, pessoal, então, ó, isso aí, ó, Felipe, é muito importante, porque o que que eu vejo, assim, né? Eu que tô na rua aí, tô há 18 anos, né? Eu acho que você vai falar a mesma coisa, né? Não era comum, pelo menos na minha visão, tá? Se você pegar há 12, 15 anos atrás, não era comum ter um pet shop com mais de 3 lojas. Entendeu? Era tipo, o cara com mais de 3 lojas era tipo a grande rede, né? E assim, eu sei porque quando eu entrei no mercado e vendi para a Cobasa, ela tinha 3 lojas, né? Que ela era. E a Pets eu ainda entrei antes, tinha uma só. E era o seu Irineu, o comprador na época, e o Zimmermann sentava atrás dele. Então, o que eu vi é que assim, o cara que tinha 3 lojas, ele era diferenciado no mercado. Hoje, cara, eu encontro muito cara com 5 lojas, 8 lojas, 12 lojas, 15 lojas. Você nunca ouviu falar, né? Eu Acontece nunca ouvi muito, falar, você nunca cara. ouviu falar, né? Mas isso acontece com você também? Acontece. Acontece muito. As O lojas. cara às vezes tem mais de 5 lojas e a gente, nossa, mas não sabia. Tipo assim, o que eu falo? Quando a pessoa, você que tem um pet shop, você quer escalar, o que você precisa? Você precisa de informação. Você precisa manter os seus dados em algum lugar que você consegue verificar e ver se a sua empresa está bem, né? No caso aqui, vou dar por exemplo da minha indústria, né? A gente sempre está olhando aí, né? Alguns pontos, né? O mais importante é margem, né? Que eu até falo aqui, Felipe, uma coisa que eu sempre falo aqui é o seguinte: lucro faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Então, não adianta você ser vaidoso e querer ter o maior faturamento do mundo se você não larga um lucro. Eu acho que é a mesma coisa para o pet shop, né? Não adianta ele ser um puta vendedor de Braveco e de ração de combate e ter um faturamento gigante para falar para os outros quando a margem que ele deixa é muito pequena. Então, É um com conjunto software você vê isso, né? KPIs, né? Que nem você falou aí, de índices, tal, como alguém que, né? Hoje em dia, uma grande parte dos sistemas, o nosso não é diferente, ele tem um dashboard, né? Para você, assim, não tem que ficar, eu vou entrar no relatório, tanto tem para receber, eu não vou entrar no relatório, tanto tem de estoque, eu vou entrar no relatório. Então, assim, o sistema te dá alguns KPIs que você controla a empresa aí numa tela só, né? Você tem esses números todos dizendo, Que da hora. quanto fatura por produto? Quanto fatura por grupo de produto? É super importante dividir grupos de produtos também. Quanto eu tenho de markup ou margem, aí vai de você em cada um, quanto cada vendedor vendeu, né? Quanto eu tenho de cartão que eu posso adiantar, se precisar alguma coisa. Então, assim, E tudo isso, o cara consegue customizar o dashboard dele? consegue, ele tira os quadrinhos que ele quer, coloca os quadrinhos que ele quer, entendeu? Tem uma certa versatilidade ali. Então, imagina, o cara tem 10 lojas ali, ele está acompanhando cada uma das filiais, né, cara? Isso é impressionante, assim, cara. E um modelo de negócio que eu vejo que funciona muito bem, assim, primeira vez que eu vi na Leroy, e hoje eu vejo que a Petcamp usa esse modelo, né? Dar autonomia para os gerentes. Quando o gerente ele acaba podendo tomar pequenas decisões dentro da loja, né? Então, se você é um cara que tem 5, 10 lojas, você vai poder medir o resultado de cada uma das lojas e atuar quando necessário. Porque às vezes aquele cara que está voando, cara, você não precisa estar muito em cima dele, né? Então tem dar autonomia, né? Empoderar, ou vendo em inglês lá, empowerment, empoderar lá o seu gerente. Então, assim, na Leroy, cara, é assim. A Leroy Merlin, né, que a gente tem também, para quem não sabe, a Amigos tem uma marca para a linha de humanos, que chama ON. A gente faz umidificador USB, aromatizador agora, Nativa Essence, depois entra lá, é @onbemestar. E aí a gente vende para a Leroy Merlin e lá, assim, cada gerente da Leroy é dono da própria Leroy. Então ele que é responsável pela loja dar lucro, ele coloca e tira produto. É óbvio, ele tem uns produtos A que ele é obrigado a ter, assim, sabe? Mas tem alguns que ele pode escolher. E eu vejo a Petcamp também indo nessa pegada aí, sabe? De empoderar o gerente da loja. E aí, cara, sem um sistema, isso vira bagunça, né? Não, vira bagunça. E até o pequeno, viu? Que nem a gente conversou, né? O que acontece hoje, né, Chiquinho, é que assim, muitos empreendedores novos não conseguem enxergar isso. Então ele fala assim, porque eu abri aqui, eu, minha esposa e um funcionário,
então eu não vou dar entrada no estoque, perco muito tempo dando entrada no estoque. Ah, eu não vou abrir e fechar caixa. Aí você vai lá, conecta, o cara abriu caixa uma vez, nunca fechou caixa, nunca controlou. E assim, ah, mas é só eu. Mas é importante, porque você não consegue saber os dados, você não marcou na caderneta quanto você teve de markup, que nem eu falei para você, quanto se subiu mercadoria, quanto você comprou, de novo. Será que subiu mercadoria? Tem cliente que vai lá e cadastra o produto, o cara não cadastra o produto, deixa o preço e custo em branco. Ah, por que você deixou o preço e custo em branco? Ah, meu funcionário vai saber. Mas, meu Deus do céu, entendeu? Você pode limitar lá o que o seu funcionário vai fazer, mas, sabe, aí você vai ficar sem informação, tanto que você ganhou, o tanto, sabe, sim, tem muito amadorismo, né? E aí, esse pessoal que a gente está no mercado faz um tempo e viu crescer, viu algumas coisas, eles têm algumas coisas em comum, sabe? E desde Ah, é? o controle de estoque, muitas vezes eles começam a faturar um certo faturamento, eles contam o estoque de cada 3 meses. Cara, os grandes varejistas, quando eu entrei na Pet, tinha 5 lojas, tinha uma empresa terceirizada contando estoque. Por quê? Ué, eu vou saber se o cara tá me roubando? Imagina hoje tem 200, entendeu? Porque assim, não adianta você falar assim, ah, sobrou lucro. É o famoso inventário, né? Oi? É o famoso inventário, né? Inventário. Tá. Fazer o inventário pelo custo médio, saber fazer o inventário pelo custo médio, dar entrada corretamente no produto. Aí, quando o cliente começa a crescer um pouco mais, ele quer fazer até o pedido de compra certo. Peraí, vou fazer o pedido de compra. Se não chegar igual, eu tenho uma senha para autorizar ou não, né? Por quê? Porque senão o fornecedor chegar lá, ah, chegou R$ 1 mais caro. Ninguém nem percebeu. Ah, eu pedi 10, chegou 5. Você entendeu? Assim, se você não e o sistema permite você controlar tudo isso, lógico, né? A gente não está comparando uma loja que às vezes está faturando 20 mil, 25 mil, com alguma que fatura 500, né? A que fatura 500 vai exigir um pouco alguns relatórios a mais, vai querer fazer conciliação bancária, vai exigir algumas coisas. Mas o básico ali, o que é o básico? Eu tenho que saber meu markup geral, eu tenho que saber meu estoque, isso é básico, básico. Você não quer dar entrada no produto, sei lá, vai lá e altera. Tem 5, chegou 7, já tem 12. Mas, cara, você não saber o tanto que tem de estoque na sua loja, né? Então, assim, tem algumas coisas que não dá para abrir mão, sabe, Chiquinho? Independente do seu tamanho. E o que eu vejo, pelo menos no software aqui da Amigos, cara, tem ficado cada vez mais simples, né? Vocês chamam aí, acho que é de UX, né? Que é User Experience, né? Cara, cada vez mais é intuitivo, né? Pro nosso filho nem se fala, né? Tem um filho de 8 anos, ele tem até um canal aí, quem quiser, Chiquinho Pro Gamer, que ele é o Chiquinho, eu sou o Chico, e o moleque já nasceu com o celular na mão, né? O moleque acho que nunca assistiu TV aberta na vida, não sei se isso é bom, eu acho que isso é até bom, né? Que não assiste Globo, nada. Mas, então, assim, para essa nova geração, é muito intuitivo essa questão de software. Então, eu acho que é um passo aí que todo mundo tem que dar, né? E outra coisa que eu falo bastante, ó, Felipe, aqui é o seguinte, né? Esse mercado, você tem o varejo alimentar entrando muito forte nos produtos de combate, né? Então, antigamente só tinha ração de combate. Hoje, cara, tem tapete higiênico de combate, tem brinquedo de combate, tem várias coisas assim que eu falo que é o do primeiro preço, né? E tem só aumentado os corredores aí, né? Tem algumas marcas até participando da APAS, e que é uma feira de supermercado, porque o pet tem crescido, e você tem as grandes redes crescendo. Esse cara do meio, cara, ele precisa ser um especialista. Porque senão, cara, esse cara vai perder. Porque preço, ele toma pau. Se ele falar, não, quero vender preço, ele não vai conseguir. Porque a margem de um supermercado, de um varejo alimentar, é muito menor do que ele precisa para rodar o pet shop dele por causa do volume. Se esse cara falar, não, eu vou ganhar na variedade, ele não vai conseguir. Porque você vai ter uma mega store lá, vai ter uma variedade. Então, onde esse cara vai ter que atacar? Esse cara vai ter que atacar no serviço personalizado. E aí que eu falo que entra o software. Porque, por exemplo, com o software, pelo menos o seu, eu acho que a gente já falou sobre isso, eu acredito, o cara pode colocar lá coisas, um CRM para lembrar coisas do cliente, tipo, aniversário do cliente, para mandar um WhatsApp, Até por exemplo, de uso contínuo, tá, Chiquinho? Porque hoje o que acontece? Ração é o principal produto de uso contínuo do pet, né? Porque assim, a pessoa tem. Assim, o tutor tem que comprar lá, cada um tem um ritmo, um compra a cada 30 dias, 25, 40, 60, né? Às vezes ele compra para mais de um cãozinho, né? Não tem como fazer
uma tabela aí, o gatinho e tal. Então, o sistema consegue saber, né? Porque no momento da venda, se você cadastrou o cliente, que é outra sacada, né? Que a gente vê isso desde os primórdios, os grandes sempre tentam pegar o seu cadastro. Por quê? Porque eles vão utilizar depois, então não sabe quem que você é. Então eles conseguem utilizar depois, e-mail, telefone, WhatsApp, né? Então, o sistema quando ele vai comprar, por exemplo, eu passei para comprar uma ração. O caixa pode me perguntar, você tem cadastro? Tem, coloca aqui, lógico. Cria algum programa de fidelidade. Por exemplo, a Pets, na época, era a Pets Intermarginal, ainda criou o Vale a Pena Ser Fiel, né? Você comprava e ganhava 10% só no próximo mês. Então, por exemplo, hoje é dia 23, você só pode usar de 1/12 a 31/12, 10% do que você comprou com valor mínimo lá, que era R$100, 150, não lembro mais. Né? Então, por exemplo, você passou R$150, você ganhou R$15, um voucher de R$15, ele força você a voltar lá. Pô, vou voltar, vou comprar lá de novo, eu tenho um voucher de R$15, entendeu? Força você voltar. E essa questão que eu estou falando de produtos de uso contínuo é a grande sacada dos e-commerce. Eu sei que a gente não entrou no e-commerce ainda, mas assim, pessoal, os três grandes players, Pet, Petlove e Cobase, do e-commerce hoje no Brasil, 60%, tem uns que chega a 70% do faturamento deles. O problema deles não é vender, o problema é logística. Como é que eu entrego? Porque eu já sei que eu vou entregar essa ação a cada 40 dias. Tipo aqueles clubes, é um clube, né? O cara já colocou ali, tipo aquele clube do vinho que nasceu primeiro. Mas aí, por exemplo, vamos falar, eu tenho um médio pet shop lá, tenho 2 lojas, beleza? Eu consigo cadastrar esse cliente, fazer um plano de assinatura, tipo, a cada 30 dias o seu software me lembra de mandar para ele? Lembra? Mesmo que você não tenha e-commerce, tá bom? A gente incentiva o pessoal a usar na loja física, porque assim, pessoal, você não tem um pet shop tão grande. Aí, às vezes, você vai fechar sábado, meio-dia, ou sábado, uma Petco, Base, Pet Camp e outras que estão vindo aí com muito dinheiro, de investidor, franquia, não sei o quê. Ele vai abrir no domingo até domingo, 10 horas da noite. Não interessa se amanhã tem jogo do Brasil. Entendeu? Mas passa na loja da Pets amanhã para ver se está fechado. Duvido que está fechado o jogo do Brasil. Entendeu? Agora passa no pet shop do bairro. Ele vai fechar e vai ser o jogo. Então, assim, o que acontece? Se você lembrar o seu cliente que está acabando a ração, conseguir mandar um zap, está acabando a sua ração, quer que eu te envio? Não subiu, não, já te envio. Cara, e aí o cliente vai lembrar o dia que acabou. Que dia que acabou? Sábado, domingo. Aí ele vai no shopping, vai encontrar uma Petco, Base, agora Pet Love, que começou a abrir uma loja em São Paulo, né? E vai comprar lá. E de repente você perdeu o cliente, né? Ou pelo menos aquela venda você perdeu. E às vezes perdeu o cliente para sempre, né? E ele foi lá, a variedade, porque essas lojas são enormes, eles têm uma variedade lá enorme, por raça, né? Que você pode até pedir para o seu pet de bairro, mas às vezes você nem sabe que existe, né? Então, tem essa questão aí de você saber quem é seu cliente e você saber a continuidade que ele compra, aí, a periodicidade que ele compra, aí é super importante. Mas aí, por exemplo, vamos falar, eu vou ser mais específico, uma vez me perguntaram isso, eu não soube responder. Eu tenho lá um cliente fiel, e o cara falou, não, eu quero fazer uma assinatura, eu quero botar no meu cartão para todo mês cair esse valor e você já pega e já me envia. É possível isso? Olha, se você quiser fazer uma assinatura com cartão, existe já programa de algumas operadoras que você coloca o cartão lá e pede... No cartão, sim, no cartão existe. Aí eu queria saber se o seu software falou, ó, hoje é dia de enviar isso, isso, isso. Ele pode falar assim, olha, eu vou programar essa venda aqui por 6 meses, entendeu? Sei lá. Sim. Uhum. Então cara, pessoal, é isso. Ó, eu acho que toda pet shop tem que ter um programa de fidelidade. Porque se não tiver um programa de fidelidade, o concorrente vai ter, né? Hoje eles estão até mais cashback e tal, dão uns nomes aí. E tem que ter um CRM, ou seja, acompanhar dentro do Moura ou do software que você tiver, o que esse cliente, o que esse cliente seu, quando é o aniversário dele, quando ele compra mais ração, quando que o cachorro dele... Aniversário do cachorro. Qual perfume ele gosta ali no banho tosa, para você não errar, e por aí vai. E por último, tentar um programa de fidelidade. Então, acho que ficou 3 dicas aí, muito importantes aí, que com o Moura você consegue ter. O pessoal, acho que acontece no jargão do mercado, no dia a dia. O pessoal que tem o serviço, ele costuma cadastrar o cliente.
Por quê? O que acontece? Tá. Ele tem que cadastrar o cliente para controlar uma agenda nossa. Então ele tem que falar lá, a Dona Maria, ela tem o Totó aqui e a Xuxa, né? A raça e tal. Então, assim, normalmente, o cliente que faz serviço dentro do nosso cliente, do pet, do banhosa e tal, ele costuma cadastrar o animalzinho. Mas aquele cliente que só compra, ele é igualmente importante. E é até melhor você saber, porque hoje a gente tem relações que confundem. Fala assim, cara, esse cara compra ração e não faz nenhum serviço. Esse cara faz serviço e compra ração. O que está acontecendo? Ah, mas ele gosta lá? Vou dar um de graça aqui para ver se ele passa a ver, se ele passa a consumir aqui comigo, se ele gosta, o que está acontecendo, né? Então, assim, você consegue ter esses filtros. E, assim, é muito importante cadastrar o cliente, principalmente o à vista, porque o pessoal também cadastra, principalmente em bairros tal, no interior e tal, o cliente fiado. Eu não estou falando que o cliente fiado é ruim, pessoal. Só que o cliente à vista é mais importante. Exatamente. Tá pagando ali no cash, ou no débito, crédito, vou falar, o cliente que comprou e pagou. E, às vezes aquele fiadinho vai te dar um trabalhinho para te pagar, tá? Você vai ter que botar um jurinho, multa, tá? Aquele negócio que a gente já conhece, né, de bairro, né? Então, ele é igualmente importante. E assim, a pessoa não cadastra. Isso eu não estou falando no ramo pet shop só não, tá, Chiquinho? Assim, eu tenho muita drogaria. Mas, cara, o cara que é mais importante dessa, que gastou R$300 lá, pagou no cartão, você não tem ele cadastrado. Mas aquele fiadinho que compra 50 por mês e dá trabalho e não paga, você tem. Então, assim, precisa se mudar um pouquinho. Não, mas é isso aí. Outra coisa, tem muito software adaptado, né? Eu vejo que tem uns softwares aí de prateleira que o cara compra, né? E não paga nem mensalidade, o negócio vai deteriorando. O que eu falei, ó, dessas três coisas, pessoal, ó, se o seu software não faz um plano de fidelidade, se o seu software não faz CRM, que é acompanhar o nome daquele pet shop, os dados, se o seu software não consegue fazer um plano de assinatura, e por último, não tem um dashboard, né, que também é importante que ele falou, ou seja, para você colocar ali alguns indicadores e estar acompanhando até do celular, me desculpa, mas você tem que mudar de software, porque senão vai começar a ficar para trás, e o mercado ele tá muito dinâmico aí. Não, muito, muito bacana. Quantos pet shop hoje, ô Felipe? Já Mais de 2.000. mais de 2.000? Que a gente tem sistema mais de 2.000. Mas é que hoje tem também muito assim, por exemplo, a Pets eu conto uma, mas você já tem 205 lojas. Como você estava falando no começo, hoje tem muitos Pets que às vezes pede para mandar uma nota só, um boleto só, tal, centralizar o pagamento, mas tem muito Pet, tá bom? Tem muito Pet, o mercado... Beleza. E antes da gente acabar, cara, eu queria perguntar para você, o que você acha que vem para frente aí? A gente falou do que está acontecendo aí, né? Que a gente pôs aí 4 pontos aí quando eu incluí o dashboard. Eu acho que o mercado ficou mais... O mercado ficou mais desafiador para quem é empreendedor pet, tá bom? Por quê? Porque assim, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, ele é muito concentrado em Pet Smart e Pet Co lá, né? E o Brasil, tudo bem, você fala assim, mas a Pets, Ecobase, a Pet Love representa muito pouco ainda. Primeiro, não há 15% ainda. Primeiro, não são só eles, tá bom? Por quê? Porque, que nem você falou do Pet Camp. Pet Camp a gente conhecia, né? O Ciro lá, poxa, faleceu de Covid, faz 3 anos. O filho. Só que assim, eles foram lá, grudaram no fundo, pegaram 100 milha e sei lá quantos lojas tem. Já tem beirando 50 já, entendeu? E já tem 50. E eles vão ter 250, não, 200, eu acho, 250 até 2025. Então vai ser outra potência. Aí você pega, por exemplo, um cliente nosso lá, o de Recife, lá, o de Fortaleza, o Mundo Pet. Também pegou uma grana lá do investidor e tal, e tá, né? Agropop ali em Goiás, que tá, hoje a gente... Mais de 150 lojas Agropop. Agropop, 150 lojas. Aí você vê hoje o Rodrigo lá, o Rodrigo da Petland. Da Petland aí brigando com franquias e tal. Então, assim, pessoal, o mercado está ficando mais profissional. Essa é a questão. O mercado está ficando profissional. Mas o Brasil é grande, mas o Brasil cresce. Só que esse pessoal, ele está crescendo mais que o mercado pet. Ele não está crescendo só o mercado pet. Rapaz, para a Pets conseguir abrir 50 lojas, ela demorou 10 anos. Ela abriu 50 lojas em um ano. Você entendeu? Olha a agressividade, o absurdo. Sem contar que, assim,
Hoje, o que acontece? O e-commerce, ele não representava nem 10% antes da pandemia, né, 3 anos atrás. E a Pets, por exemplo, fez um trabalho que eu considero legal pra caramba com o e-commerce, com o Minichannel e tal. Ela subiu lá para 27%, 25%, voltou, né? Quer dizer, hoje tinha 5 atestados lá de Covid lá. O Covid, não sei se o Covid vai dar, como que vai voltar esse negócio aí, vixe Maria. Mas assim, o que eu quero dizer? Não desceu o percentual de venda do pet por ter voltado. A pessoa que acostumou, por quê? Chiquinho, é o que eu falei, 60% do faturamento da Pets, da Pet Love, é um clube. Então, assim, voltou, não voltou, eu coloquei meu cartão, não vai chegar o produto para mim. Entendeu? Eu já ouvi isso aí, cara, grátis. que quase 70% é assinante, cara. É muita coisa. Como que É é? muita coisa. Muita coisa. Quase 70% é assinante. Não, É muita coisa. E a briga dela virou o quê? Logística. Ó, eu já sei que eu vou vender. Eu preciso desse produto aqui, sair 10 dias antes, 12 dias antes, 15 dias antes, sei lá, para conseguir entregar para o meu cliente, entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? Como mudou muito o mercado, Felipe, mas o mercado cresceu muito. Cresceu, mas cara, a Pets fez um IPO. Meu, é muito dinheiro. O dinheiro brota, a Cobase vai fazer um IPO agora. Ele coloca lá. O da Pets, se eu não me engano, foi 2 ou 3, foi 3 bilhões, né? Com B de bola, né? Então, é absurdo, entendeu? E a gente que está lá, vê o profissionalismo, quando estava lá desde o começo e hoje acompanha, tanto diretor, tanto, sabe, algumas coisas que eu falo, cara, isso aí nunca acontecia lá atrás. Mas nunca acontecia lá atrás, né? E hoje, cara, e São Paulo então, não sei onde cabe mais loja da Pets, onde vai inaugurar? São Paulo, assim, caramba, onde que tá cabendo tanta loja de São Paulo, né? Então, assim, hoje, ô Felipe, eu queria agora, ele tem que se profissionalizar mais rápido, Chiquinho. É isso aí. Falar, essa área é minha, ninguém tasca, porque assim, você é menor, você dá um atendimento melhor para o seu cliente. Porque esses grandes, muito melhor. Ele não sabe nem quem é o gerente de loja, pessoal. Ele muito não melhor. Nem quem, você fala um funcionário em cada loja, ele não sabe falar. Hoje, é verdade. Por exemplo, o Sérgio tem certeza que ele não conhece mais todas as lojas. Antigamente ele conhecia, fechava ponto, fechava aluguel. E que jeito você vai conhecer? Tanto de loja que tem, né? Então, assim, a gente tem uma vantagem. Só que, assim, se a gente não se capacitar, não vai dar para brigar. Entendeu? É bem, assim, é bem direto. Tá bom? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. É capacitação, assim, né? Não tô dizendo online, assim, mas eu vejo que tem algumas coisas, assim, a Moura pensa em entrar nesse mercado de capacitação ou até de marketing automático, assim, porque isso é uma coisa que eu vejo no futuro, né? Eu vi, por exemplo, não, o meu software vai mandar um WhatsApp para o cliente no dia tal, o meu software ele vai mandar um direct no Instagram. Eu estou viajando aqui, e você acha que vai ter isso no futuro, assim, ou já tem alguma coisa parecida? Olha, Chiquinho, o que a gente faz muito hoje é disparar o WhatsApp, dá para você disparar o WhatsApp, dá para você informar o cliente das fases, por exemplo, do serviço. Ele deixou o animalzinho lá. Quando está pronto, quando foi realmente efetivar o serviço. Automático? Ele deu um ok lá, já mandou um WhatsApp pro cliente? Manda. Inclusive agora, a gente colocou o Pet ao vivo, né? O Pet ao vivo é possibilidade, tá, pessoal? Já existe essa lei em algumas cidades e tal. Tem gente que olha com bons olhos, tem gente que não olha com bons olhos, tá? Mas eu olharia com bons olhos. O que acontece? No momento que seu animalzinho, por exemplo, você foi. Vou colocar um cenário de São Paulo, tá? O rapaz saiu com a moto, com a Kombi, com o carro, pegou vários cachorrinhos ali, né? E colocou ali nas gaiolinhas. E aí vai dando banho conforme for tendo espaço ali, porque às vezes ele só vai entregar à tarde pro dono, mais tarde e tal. Quando ele for pegar para fazer o serviço, ele tem condição de falar, eu tô pegando aqui para fazer o serviço. Chega um zap pro cliente com o link da câmera. E ele pode ver, não interessa se ele está em São Paulo, no Brasil, Caraca! Que da hora! Executando serviço, entendeu? Isso causa assim, é o que eu falei. É um problema e não é. Porque tem gente que fala assim, pô, mas e se o cara, meu tosador, tratar mal o cachorrinho? Mas assim, também é uma coisa pro tosador, pro banhista lá, olhar e falar, opa, tem uma câmera apontada pra gente aqui, cara. Só que também
quem tem serviço e sabe que tem muito problema jurídico, pessoal. E essas grandes também tem. Pensa que a peça que basta tem problema jurídico pra caramba. Você mandou seu cachorrinho, ele veio vermelho, veio com alguma coisa, por mais que você não tenha feito nada, né? Que aquele dia ele não estava num bom dia, sei lá o que aconteceu, né? É um problemaço. A pessoa trata como filho, né? Então, assim, você tendo a câmera, você tem uma proteção para você. Lógico, você pode falar, eu tenho a câmera gravada. Se der um problema desse, eu mando só a câmera gravada. Mas eu não quero deixar ao vivo. Só que ao vivo você também vai ganhar mais cliente. É como se fosse filho. Né? Elas começaram a oferecer isso faz muito tempo. Né? Ó, vê seu filho aqui na sala de aula, você, né? Acho que uma grande parte das escolas hoje oferece isso e as mães gostam. Então, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, mas assim, é mais um recurso, tá bom? É mais um recurso. Bacana. Show de bola, show de bola. Ô, Felipe, eu queria agradecer aí pelo seu tempo aí, pela parceria de sempre. Você vai estar lá no Nordeste, na Petnor ou não? Franklin vai estar lá, vamos estar lá com o stand. Eu pessoalmente... Beleza, vou lá tomar um expresso lá no seu stand. Eu vou estar lá com o pessoal da Quali, do Marcão, que é nosso distribuidor. Vou estar lá divulgando também. Recife, Grande Recife ali. Tem muito cliente antigo, inclusive, ali. Muita coisa grande ali. Bacana, então. Gratidão aí pelo seu tempo aí, por falar. Vai ficar disponível no Instagram da Amigos aí. Quem puder, segue a gente. Segue o Petmor aí, oficial. E gratidão aí. Tamo junto aí sempre. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom, Chiquinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.